A graça e a paz a todos. Estamos aqui, mais uma quinta-feira e disputando aí com a live do presidente. Eu acho que é por isso que a live da gente não dá tanta gente, que a gente fica disputando com a live do Bolsonaro, não tem como, Mas brincadeiras à parte, meus irmãos. Hoje, nós vamos estudar aí mais um livro aí dos livros aí do Antigo Testamento, dessa parte que a gente está estudando dos profetas menores, o livro de Sofonias. Tem gente que não sabe nem que esse livro está na Bíblia. Sofonias. E vamos aprender, bastante, vamos aprender mais uma vez aqui, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e vamos concluir, se assim Deus permitir. Porque, meus irmãos, a gente sabe que não adianta, o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, nós sabemos, que é subjetivo a gente achar que a gente pode fazer planos, que a gente pode dizer que amanhã a gente vai estar aqui ou vai estar ali. Claro, a gente tem que sonhar, a gente tem que planejar, a gente tem que ter objetivo na vida, sim. Mas a gente tem que saber que existe um Deus que controla e que domina todas as coisas. E que tudo está no controle dele. Nada escapa do seu controle. Amém? Quero dar uma palavra também de conforto, de ânimo, a todos que estiverem assistindo, que a gente sabe que as notícias não são muito boas. Todos os dias temos notícias muito ruins. Mas, veja só, estava assistindo um programa, e é um dos raros programas que fala sobre isso. Mas no Brasil nós tivemos 300 mil mortes, realmente, infelizmente. Mas também tivemos 10 milhões e 700 mil pessoas curadas do vírus. Então a gente está ganhando. Tem mais pessoas curadas do que mortos. Tem mais pessoas recuperadas do que mortos. Então isso é um motivo de alegria. E a vacina vai chegando aí e nós cremos que vai dar tudo certo. Amém? No momento que Deus quiser. Amém? Graças a paz, meus irmãos. Tudo bem? Esperamos que sim. E endossando mais essas informações que o pastor está passando aí, o Brasil é o 24º em morte por milhão, Vamos comemorar? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Mas temos que, já que Globo, e outras mídias aí, jornais aí, até jornais aqui da nossa capital, não fala, a gente vai falar. 24º em morte por milhão, proporcional. Mas ninguém vai falar um negócio desse. E é o 5º país do mundo em ritmo de vacinação. Em ritmo de vacinação. É o Brasil. Quem fala isso? Ninguém fala isso mesmo. Porque o que vende é a morte, o que vende é o prejuízo, o que vende é falar mal. Falar bem não vende. As pessoas falam aí, não, porque o Brasil demorou a comprar vacina, aquela coisa, mas não, você vai comprar uma coisa que não existe. Outra coisa, leiam a nossa lei que proíbe comprar alguma coisa sem que ela exista, proíbe pagar adiantado. Tá lá, é lei. O governo federal não ficou dormindo, não, como muitos pensam aí. Eu não estou defendendo aqui, governo porque é o Jair Bolsonaro. Não, a gente tem que fazer o que é certo. Está lá a lei dizendo que não pode comprar nada adiantado, não pode, sem que o produto exista, e não existia vacina. Então não caia nesse conto aí, dessa turma aí que fala, porque o Brasil demorou tanto, e é o 5º hoje. A gente vê Suíça, o país do primeiro mundo, Suíça, onde está tendo atraso nas vacinas, na demanda, porque é o mundo todo comprando. É o mundo todo comprando. Aí você vê a Angela Merkel, é a primeira-ministra da Alemanha, Alemanha.
O que foi que ela disse sobre o lockdown? Se arrependeu. Foi um erro. E o erro foi meu. Será que esses governadores daqui e outros tem essa capacidade? Tem essa capacidade? Duvido, meu irmão. Porque são arrogantes, porque são presunçosos e vão falar qualquer outra coisa, dizer porque aprendido com o mestre, com o Lula, né? Que diz que foi culpa da mulher, culpa do, né? Tudo. Mas nunca vão dizer ir lá, né? Essa realmente ela realmente foi uma verdadeira líder, né? Errou e disse: errei, o erro foi meu. Não fui para lugar nenhum, fechando tudo. Ela estava prestes a dar outro lockdown, coisa mais restritiva. E ela lá, enfim, mostraram para ela os números, ela viu os números que não mudava nada, só aumentavam. E disse: errei. Procure, meu irmão, ver isso aí. Você procura ver isso aí. Entendeu? Então, é bom a gente, antes de falar mal do governo, procurar saber a realidade, né? Vamos refletir, vamos pensar. Justamente. Não deixe ninguém pensar por você. Pense, reflita. Tudo que a gente está falando aqui, reflita no que a gente está falando. Não engula o que a gente está falando de goela abaixo, não. Pense, critique o que a gente está falando. Que nem outra coisa. Em um ano, infelizmente fez aniversário da pandemia. O que foi feito pelos prefeitos e governadores? Fechamento. Uns prefeitos soldando até porta de comércio para não se abrir. Governadores fechando parte específica de mercado. Esse aqui não pode comprar. Dizendo o que é que você tem que comprar. Fazendo rodízio de carro. Você não pode sair com o seu carro, a não ser que seja o final da sua placa seja aquele, ou par ou ímpar. Foi isso que fizeram. Fecharam a escola mais de um ano. Praticamente a escola foi fechada. A gente bateu o recorde. É o único país praticamente que está tudo fechado. Fora a Argentina. Mas o que está acontecendo na Argentina? Vocês viram? Estão saqueando lá um matadouro, né? A gente sabe que uma das melhores carnes, né, vem da Argentina, né? São muito boa, né? Os carros dos nossos hermanos, como se fala. Estão lá. Por quê? O governo socialista, né? Que é um comunismo bonitinho, tá lá. A Cristina Kirchner, né? Que é o Fernando. O Fernando não, é o Fernando alguma coisa lá. É só o poste, né? Porque ele era que nem Haddad se fosse eleito. Obrigado, Jesus. Que o Senhor não permitiu que ele fosse, então estava ferrado. Estava que nem a Argentina, né? Tendo que roubar boi aí, roubar as coisas. Porque, por mais que a gente ache carne cara, mas não chegamos nesse momento, não. Por quê? Porque não estamos igual aos argentinos. Então, meus irmãos, reflita. Porque, pelo menos, a gente teve o auxílio emergencial aí. Vai vir uma nova remessa. É pouco, também acho, meu irmão, que é pouco também. Demorou, também concordo. E do estado, e do município, foi o quê? Agora que o João Campos, na prefeitura, né, até vai dar um auxílio lá, os 30 mil famílias lá, 30 mil famílias que não tem Bolsa Família, ele vai lá completar lá e vai dar R$150. É alguma coisa, mas veja só, esse ano, né? O marqueteiro, amém? Então, meus irmãos, reflita nisso, procure saber a verdade. Estamos aqui falando, mas não é o estudo, por que você fala de política? Meu irmão, tudo é política. Estamos vivendo um período, né, bem difícil, a gente faz parte também daqui. Tem gente aí que eu não falo nada sobre isso, porque, meu irmão, tudo vai influenciar a sua vida. Tudo. Deus, através do profeta Jeremias, manda que o povo ore por seus líderes, que procurem a paz de onde eles estão, porque assim eles terão paz. Meu irmão, vamos orar para os nossos líderes, procurar a paz aqui, meus irmãos. E sim, somos brasileiros e temos sim que, né, se está ruim, temos que reclamar, temos que dizer que está ruim mesmo.
e que mostrar a verdade que a grande mídia não mostra. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que estar aqui falando, e antes de criticar, meus irmãos, você procure, né, ver lá direitinho. Não é que a gente não tenha críticas ao governo federal, temos, né? Não é um governo perfeito, até porque é feito por homens. Exato. Mas, né, na balança, eu acho que pende mais os benefícios que o governo está fazendo, né? Só em não roubar já ajuda muito. Já é uma ajuda, né? Já é uma grande ajuda. Amém? Não estamos fazendo propaganda para governo nenhum. Se fosse o governo PT e tivesse, né, sem roubalheiro, meus irmãos, tudo bem, mas sabe que o governo PT é sinônimo de corra, guarde as carteiras. Essa é a verdade. Porque eles estão chegando, saquearam a Petrobras, o Brasil, né? E hoje estão aí pagando de bonitão, né, opositor. Então, reflita, meus irmãos, em tudo que está acontecendo. Procure sempre procurar saber a verdade. Indicamos que vocês assistam principalmente o programa de 6 às 8, né? O Pingo nos Is, muito bom. A Jovem Pan em si tem feito um bom trabalho. Né? Tem algumas coisas outras que a gente fala mas em sua maioria está fazendo realmente um bom trabalho. Como jornalista jornalismo é genuíno, né? E o Pingo dos Is é o seu carro-chefe. Ali a gente vê realmente comentaristas políticos que falam a verdade, não tem ideologia, eles não têm ideologia. A ideologia deles é procurando realmente sempre o que é certo, né? Amém? Vamos orar e para dar início ao estudo, pedir ao pastor que comece a oração para o pastor. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite, por esse momento de estarmos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra, para esclarecer o Teu povo sobre aquilo, Senhor, que está escrito. Nada mais, nada menos, Senhor. Não queremos aqui, de forma alguma, como sempre viemos fazendo, e não queremos hoje agir diferente, não queremos inventar nada, não queremos acrescentar nada ao texto sagrado. Ó Pai, por isso, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, a Tua sabedoria sobre nós, nos conduz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina nossa mente, para que nós possamos olhar para o texto e transmitir para as pessoas aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que está chegando, que veio, Senhor, com vontade de aprender mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi até a mensagem aqui de uma pessoa aqui dizendo: para de falar desses ladrões, né, de política e começa o estudo. Vai ter que falar, meu amor. Tem que falar um pouco, porque a gente esbravejar o que é a revolta e a tristeza que a gente está sentindo, né? Decepção não com o nosso país, mas com aqueles que, né, deveriam buscar o senso comum, né? Nos ajudar. Mas aqui, né, como disse a minha digníssima aqui, para de falar e vamos fazer o estudo. Então vamos fazer o estudo, né? Ela disse que o pastor tá com um cara que não tá gostando. O pastor, se eu deixar aqui, ele ia falar mais do que eu aqui. Esse dia eu vou fazer uma live só para falar disso. Eu tava com esse pensamento, eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer isso também. Antes de se juntar aqui e expor algumas verdades, né? Fazer uma live normal na nossa rede social. Sem ser na rede social da igreja. Acabou-se. Para mim, pode falar, mas rapaz, os pastor fala sobre política. Meu irmão, não falando mentira, não vejo errado, não. Nada disso, não. Mas vamos lá, meus irmãos. Estudar sobre o capítulo 1 e 2 hoje de Sofonias, né? Interessante que eu lia, não sei aonde, mas eu lia Sanfonias. Ver que não tem nada a ver. Então é Sofonias mesmo, né? Então diz assim, capítulo 1 de Sofonias, né? Sofonias. Eis que a palavra de Yahvé veio a Sofonias, filho de Cuxi. Acho que é isso, Cuxi.
cujo nome significa protege, Yahvé protege. Neto de Gelaías, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, o primeiro capítulo, né, ele vai se apresentando aqui, diferentemente dos outros profetas, que um era pastor, outro era fazia parte da escola de profeta, o sacerdote. Deus chama, né, Sofonias da linhagem real, trineto de Ezequias, né, um dos grandes reis, né, de Judá, um rei que enquanto reinou, ele foi um homem temente a Deus, né, fez muitas reformas religiosas naquela época. Ezequias é aquele rei que a gente, naquela história de Senaqueribe, né, quando Senaqueribe manda uma carta para ele avisando que, olha, o teu Deus não vai te livrar das minhas mãos. E ali Isaías diz que não temas, né, não temas, porque não foi contra ti, né? Até aquela música de Antônio, né? Não foi contra ti que blasfemou, né? Ou levantou a voz arrogante. Então, Sofonias é trineto, né? É da linhagem real. Geralmente, realmente foi algo inusitado aqui, né? Deus chamar um profeta da linhagem real. Que geralmente a linhagem real era sempre corrupta e sempre os juízos, como a gente vai ler aqui, caía sobre a linhagem real. E Deus chamou né, da linhagem real ali, neto ali trineto de Ezequias, para trazer a sua mensagem. Assim, meu irmão, Deus, né, ele escolhe o que ele quer. Isso mostra que Deus não escolhe linhagem, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe sexo. O que Deus escolhe são pessoas adoradores, que adoram em espírito e em verdade, né? E essa demonstração da linhagem aqui, né, demonstra também que ele tinha um certo apreço à sua linhagem, à sua descendência, porque ele veio de uma linhagem boa, de um dos reis que agiu corretamente, que foi temente a Deus, né? E essa linhagem era um motivo, né, para ele ali ter satisfação e colocar aqui, né? E a gente vê outros profetas que não tinham, né, como o presbítero aqui falou, não tinha nenhuma linhagem, né, nem real, nem muitas vezes nem de profeta, não era nem da linhagem de profeta, não era da linhagem de sacerdote, né? O próprio Amós, né? O Amós, que era boiadeiro, né? Boiadeiro. Mais ou menos isso aí, né? Era pastor de ovelha ali. Cultivava figo. Né? Era o rei do gado naquela época. O rei do gado. Né? Então, a gente observa, né, que isso daqui é uma relevância. Quando a gente lê, um era criador de ovelha, o outro estava lá não sei aonde, estava esquecido, o outro estava... esse aqui tinha uma linhagem real. Então, Deus não tinha, né? Tinha um que era da linhagem de sacerdote e Deus chamou para ser profeta, tirou ali do... Tinha outro que era da levita, Deus tirou dos levitas ali para ser profeta. Então, a gente vê que a gente tem planos, a gente tem muitas coisas na nossa cabeça, a gente trava muito, né? Tem que ser assim, a gente trava muito, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Não, o que tem que travar ou deixar de travar é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus ela fala de um jeito, então a gente vai fazer aquilo ali. Senão, a gente não trave nem limite Deus. Muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha. E muitas pessoas dessa época aqui colocavam Deus numa caixa. Deus é assim, Deus só faz isso, Deus só faz aquilo. Coloca Deus numa caixa e de repente Deus surpreende. Usa pessoas de linhagens totalmente diferentes para falar, para transmitir a sua palavra, para ser boca de Deus, porque Ele quer.
É verdade. Então, esse versículo 1, a gente tem que ver a linhagem de onde era, né, Sofonias era, e ver em que época, né, foi as suas profecias, né, na época do rei Josias. E provavelmente a gente sabe que quem lê ali Bíblia, né, quem lê Bíblia sabe que o rei Josias foi um rei que realmente fez grandes mudanças religiosas. A palavra reforma, essa é a palavra mais certa. Reformas religiosas, né? Foi o rei que quando viu que o que estava escrito no livro da lei, né, rasgou suas vestes e viu que não fazia nem um terço. O que ele estava fazendo era interessante, era o certo. Derrubou todos os postes ídolos, saiu fazendo aquela reforma, né, mandando matar aqueles falsos profetas, né, até os ossos dos falsos profetas já tinha morto, ele mandou queimar tudo. Então veja, né, como o Josias foi a limpeza que Jesus queria fazer. Então, só que essa profecia em si, que o livro de Sofonias, né, fala que é a profecia, né, contando, né, os pecados e o juízo especificamente contra Judá, contra o Reino do Sul, assim como ele era contemporâneo de Naum e de Abacuque também, e dizem, segundo estudiosos, também de Jeremias, mas assim, Jeremias, no final da vida de Sofonias, Jeremias estava começando, ainda era muito novo ainda. Então, o que ele traz aqui, né, falando especificamente sobre o juízo sobre Judá, e fala também, como os demais profetas, sobre o dia do Senhor. O Senhor sempre avisando que um dia vai chegar o juízo final, né? E tem muita gente que até hoje acha que isso é só conversa. Então, esse primeiro versículo fala sobre, né, a sua descendência e o seu tempo, né, aqui de quando ele reinou, no reinado do rei Josias, e antes que o rei Josias fizesse aquelas reformas ali. Por isso se diz que ele foi profeta por um bom tempo, né? Porque pelas profecias a gente vê que foi antes das reformas, porque assim não, né? Que Josias ter feito a reforma, porque ia profetizar em relação ao juízo sobre Judá. Em versos 2 e 3, meus irmãos, a gente vê, né, o profeta aqui falando, né, sobre, digamos, um juízo, digamos, universal. Né, um juízo. Começa a falar um pouco sobre o dia do Senhor, né, vamos colocar assim. Diz assim, versos 2 e 3: tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra. Palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Então, os versos 2 e 3, a gente vê que é um juízo mais universal, né? Mais voltado para dentro. Exterminarei todo o homem da face da terra. Né? Ceifarei. Né? Tudo isso vai acontecer como ceifar todo o homem. Então, meus irmãos, os profetas, eles não só profetizavam em relação à nação, né? Digamos, geralmente era... E nem só em relação ao seu tempo, né? E justamente ele estava fazendo a profecia nesse início aí para todas as nações e bem mais na frente. E bem mais na frente, né? Que ainda nem se cumpriu, algo que ainda vai chegar, né? Não houve. Isso aqui houve no dilúvio, né? Exterminando tudo foi no dilúvio. Mas agora a gente sabe, não tem como alguém, né, eu desafio algum estudioso que isso aqui já aconteceu, né? Tem uns que ficam insistindo, onde é que isso aconteceu, irmão? Porque aqui diz que o Senhor vai exterminar todo, né, na face da terra, vai fazer aquilo. Então, já aconteceu isso? Tá eu aqui, tá o pastor, que tá você aí nos ouvindo, não aconteceu. Então a gente logo nota que é uma profecia realmente mais à frente, como disse o pastor, e universal. Né? Os ímpios, né, serão um montão, como ele fala. E dos versos 4 até o 13, meu irmão, a gente vê o juízo mais específico, né, contra Judá. O profeta aqui agora, né, volta a sua profecia especificamente para Judá.
do 4 ao 13 diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras junto com os sacerdotes. Por isso que se diz que realmente essa profecia foi antes das reformas que o rei Josias fez. Né? Como ele aqui, aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal, né? E os nomes dos ministros idólatras junto com o sacerdote, né? O remanescente. Então, isso veio depois, né? Mas na frente a gente vê que acontece isso que o profeta fala. Por isso que ele diz que, né, há uma maioria, né, entre consenso que realmente essas profecias de Sofonias foi antes das reformas do rei Josias. Se você quiser ler lá o livro de 2 Reis, capítulo 23, você lê sobre isso. Verso 5: aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aquele que se prostram jurando em nome de Yahvé, o Senhor, e também o Moloque, grande rei. Os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Yahvé, Adonai Deus. Portanto, o dia do Senhor está muito próximo, pois já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, todos que estão vestidos com roupas estrangeiras. Então, não aconteceu isso na época de Josias, né? Mais na frente a gente vê que quando interessante é que Deus fala que o único livro dos profetas menores que não fala especificamente, Deus não fala especificamente que vai usar tal nação, é Sofonias. Aqui a gente vê que o próprio Deus profetizando que é ele que vai fazer. E interessante que nos outros profetas a gente vê que Deus falava em certa parte que ele ia contra, mas a boa parte de Deus dizia que ia mandar um exército, que ia mandar como gafanhoto, aquela coisa toda. Então, sempre Deus aqui não especifica, não coloca quem ele vai usar. Mas a gente sabe que foi o exército babilônico, né? O exército da Babilônia. Então, é como no verso 8, né? Os filhos dos líderes, né? A gente vê quando os filhos do rei lá, Jeoaquim, né? Acho que é Jeoaquim na época lá, que são mortos, né? O rei Jeoaquim é cego, né? Fica cego, eles cegam o rei ali quando invade, que eles tentam fugir e tal, quando invade Jerusalém. Então ele fala que não tem escapatória, né? Principalmente para a família real, que geralmente eles sempre eram os primeiros a cair, como dizem. Castigarei também naquele dia todos os que seguem a tradição de pular a soleira da porta nos templos dos seus ídolos e enche a casa de seus deuses com violência e engano. Então, o povo, né, de Judá já tem se contaminado com muitas pelas outras nações, né? Possivelmente também a Síria tem contribuído muito, né, para essas adorações, né? A questão de outras, que como Israel parece que gostava, né, amava se misturar com outras nações. Deus queria que eles fossem realmente separados, mas eles sempre estavam ali, né, atraindo, né, tentando fazer os seus negócios, e ali trazia junto os deuses, né, trazia junto, né, tanto é que, né, esses deuses, né, o Moloque, né, era um deus que não fazia, né, eles sempre foram monoteístas, né, adorava apenas um deus. E só que o povo acrescentava outros deuses ali. E aí, como diz no versão, castigarei também naquele dia aquelas pessoas que têm a tradição, né, de pular a soleira da porta, né? E hoje a turma fala o quê? Pula as 7 ondinhas. Olha só, está fundamentado aqui, agora entendi por que isso. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, você vê que não mudou muita coisa não. A gente vê os detalhes. Como o nosso Deus é detalhista, né? Isso aqui podia passar desapercebido, mas Deus fala. Até esses aí, né? Que faz essa tradição de pular a soleira e tal. Essa superstição. Essa superstição, né? A gente nota que Deus também, né, é contrário à superstição. Não pode existir superstição no meio do povo de Deus.
né? Como hoje está tendo aí, é copo d'água, tá com seu copo d'água, meu irmão, é vassoura, é não sei o que, né? Tanta coisa, tem que entrar assim. Hoje, porque eu passei rápido, eu ia tirar uma foto, pastor, numa igreja conhecida, que eu não quero dizer o nome aqui, com uma faixa bem grande assim, na Vida Norte. Ungimos contra a Covid, rapaz. Isso é para denunciar e a pessoa tem que ser presa, viu? Como é que... Olha, isso é um crime. Olha, eu, de longe, eu pensei que assim, unidos contra a Covid, eu pensei assim. Só que eu vi o G no meio, eu disse, não, é o G mesmo. E outra coisa, não dava, assim, ficava fora de contexto. Unimos contra a Covid, né? Não encaixava unimos contra a Covid, né? O certo, se fosse o certo, era unidos, não era unimos contra a Covid. Então eu disse, não. Eu nunca fui muito bom em português, mas eu sei que se o que eu li, se tiver ali tá errado. Quem escreveu. Aí quando eu cheguei perto foi que eu vi o G, velho. Eu disse, não, meu irmão, é um G mesmo. É um G. Nada me surpreende nessa igreja, né? Essa igreja que ele está falando. Tu sabe qual é? Sei qual é. Eu vou dizer o nome, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Pasme, não foi universal. Não foi universal? Foi qual dessa vez? Foi a quadrangular. A quadrangular, misericórdia. Mas a quadrangular é a igreja pentecostal também. Pentecostal também. Só que eu não pensava que ela ia chegar tanto. Né? Misericórdia. Eu não queria falar porque eu conheço algumas pessoas de lá. Acho que se for errado tem que ser falado. Tem que ser falado, meu irmão, pra gente saber quem é quem. A gente tá tão acostumado com o aniversário, com a atrocidade, né? Que vai logo nela, né? Vai logo, pensa logo no Universal. O Universal tava... esse dia tava energizando sabonete. Que eles cansaram da palavra ungir, a palavra ungir já tava muito velha. Aí eles disseram, a gente tem que inventar uma palavra nova agora, então vamos energizar sabonete. Aí vem essa daí, quadrangular, que eu até tinha um pouquinho de respeito com a quadrangular, acabou agora. Né? E vem aí e dizer que vai ungir contra a Covid. Meu irmão, nós podemos orar, nós podemos pedir a Deus. Agora, quando a gente bota uma propaganda, ungimos contra a Covid, ele quer dizer que o cara que vai receber aquela oração ali não vai pegar Covid. E como é que ele pode prometer isso? Ungir. Foi Deus que falou para ele isso? Está na Bíblia isso? Como é que eu posso prometer? Como é que eu posso botar na boca de Deus algo que Deus não falou? A palavra isso é propaganda enganosa. A palavra ungir é separar, né? Escolher, é mais ou menos nesse sentido, né? Separar. Tirando você do... Você não vai pegar Covid. Você foi escolhido para tal coisa, como ungir os reis. Por quê? Foi escolhido para ser rei, né? Como Samuel fez com Davi, com Saul e depois com Davi. Separou. No meio de tantos irmãos, separou Davi para que ungiu a rei. Ou seja, ungir, como o pastor disse, o cara não vai pegar Covid. Sabe o que seria bom? Né? Não que a pessoa que estou dizendo que é a pessoa que pegar, mas se cada coisa a pessoa pegar, processasse lá quem orou por ele. Porque ano passado o Valdomiro, né, com um feijão do que não sei o que, contra a Covid, né, quase que era preso. O Ministério Público entrou em ação contra ele, né, ele teve que retirar logo, porque ele ia ser preso. Porque já basta as outras mentiras que eles fazem lá, e essa aí já é demais, irmão. Mas os caras estão doidos, desesperados, porque não sabem o que fazer, porque caiu a máscara deles, né? Enquanto a gente coloca, eles caíram dele, que eles não são cura nada, né? Que a maioria das curas dele lá, não vou também generalizar que é tudo. Também não vou voltar nesse rol, porque o Senhor é misericordioso e cura quem Ele quer. Mas, meu irmão, então, até o povo supersticioso, você que é supersticioso, aí tem uma escada, passa por baixo, não. Cuidado, meu irmão. É pecado também isso aí. Bem, verso 10. E assevera Yahvé: naquele grande dia se ouvirá uma voz de clamor junto ao portão dos peixes, pranto e lamento em todo novo distrito, estrondos assustadores nas colinas. Ó moradores de Mactés, lugar onde se faz argamassa, chorai, porque todo o povo de Canaã está arrasado. Todos os que usam a prata para comprar serão exterminados. Naquela época vasculharei Jerusalém
com lanternas e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo, isto é, os que são complacentes com o pecado e que alegam em seus corações. Ora, o Senhor não intervém, ele não faz nem o bem e nem o mal. Por isso, a riqueza dele será saqueada e as suas casas destruídas. Se esforçarão na tentativa de construir novas casas, porém, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. Interessante, meus irmãos, no verso 12, é que ele diz que vai para o vasculhar com lanterna. Sabe como uma pessoa vasculha com lanterna? O que a pessoa está, quando está, pega uma lanterna, ela está vasculhando o quê? Ela está procurando o quê? Uma coisa que não se dá para ver olho nu. Ou seja, o juízo que vai vir sobre Judá é abrir gaveta e está escondido, vem-se embora. Lanterna você procura coisa pequena, coisa minuciosa. Então, ou seja, o juízo de Deus sobre Judá vai ser um juízo realmente forte, um juízo realmente peito fino. Lanterna é fazer peito fino, meu irmão. Porque quando você quer procurar coisa grande, você pode só aqueles farol, né, grande. A lanterninha, ela vai em lugar, porque eu acho que o original não é lanterna, mas tá coisa aqui mais tocha, alguma coisa. O original é a lâmpada. Luz, lâmpada, é a luz. lâmpada, né? Porque a lâmpada era um negócio de barro assim, que tinha um pavio e ali ele botava óleo e colocava fogo. Esse pavio nessa época iluminava, existia. Então, eu pensava que era a tocha. Não. Existia uma lâmpadazinha mesmo. O próprio arqueólogo Rodrigo Silva, ele quando foi no programa de Jô Soares, ele levou uma lâmpadazinha do tempo de Jesus e mostrou lá. Isso aqui é de Jesus. Então era um acessório de barro, né, daquela época ali. E era uma lâmpadazinha que procurava, né? Para procurar uma coisa no escuro ali. Aqui não tinha luz elétrica, né? Então você veja só. Então, no nosso dia lanterna, a gente entende. A ordem dos fatores não altera o produto. O sentido é que Deus ia fazer peito fino no seu juízo. Esse é o sentido. Não, era usado da mesma forma, né? Só não tinha a mesma intensidade como uma de energia, né? Mas era usado da mesma maneira que é usado hoje. Quando pegava uma lâmpada era para ver coisas minuciosas, pequenas, que a olho nu se passava, mas com a lanterna ali, com a lâmpada se via melhor. E é o que Deus está falando aqui. Deus, né, no 12, né, ele continua falando sobre aqueles que descansam no vinho, né, velho, na borra, né? Borra é aquele que não serve mais, né? Borra de café. Então, um vinho velho e azedo, ou seja, que já estão passados, que já não serve para muita coisa. Ele falou, ou seja, aqueles que são, isto é, aqueles que são complacentes com o pecado. É como Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, que Deus não vai ser, não é só contra aqueles que praticam, mas também aqueles que são a favor, que são coisa legal, coisa bonita e tal. Então aqui está falando, né? E aqueles que dizem coração, né? Que alegam em seu coração, né? Ora, Deus não vai intervir nada, aqui é só a gente, né? Deus não tem nada a ver, fazemos nossas escolhas, temos o quê? Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. E a palavra diz que Deus virá contra essas pessoas, né? O Senhor não faz nem bem nem mal. É uma presunção muito grande, viu, irmão? Né? A pessoa pensar assim. É um pensamento, né? Você vê que hoje em dia as pessoas às vezes querem seguir uma ideologia como se aquela ideologia fosse coisa nova. Isso. Mas já existia desde Sodoma e Gomorra. 3.000 anos atrás essa ideologia, né? Então o camarada ele se chama hoje de gnóstico. Eu sou gnóstico. Ele acha bonito essa palavra. Sabe nem o que é. Sabe nem o que significa muitas vezes. Eu sou gnóstico. Aí o camarada que é agnóstico, né? Que gnóstico é do tempo dos apóstolos. Mas agnóstico, o cara diz que ele é agnóstico. Ele diz que ele crê que existe um ser criador, mas que esse ser não interfere na vida dos seres humanos. Nem para o bem, nem para o mal. Esse ser criou o mundo
e tá lá vendo o mundo rodar lá e não interfere em nada, não mexe em nada. É como no século XVIII, acho que foi 18, os racionalistas, né, fizeram, né? Jogaram Deus para cima e disseram: aqui quem resolve é a gente. Deus não pode interferir isso aqui, não. Deus não é. Então, os racionalistas fizeram isso que, né? O gnosticismo, ele realmente ganhou vida com os pais da igreja. Na época dos apóstolos era apenas um embrião, né? O apóstolo Paulo combateu muito sobre esse embrião do gnosticismo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o Tiago também, tantos muitos ali. Então, era só um embrião do que veria mais frente. Porque realmente quem enfrentou mesmo os gnósticos foram já os pais da igreja. Mas isso já existia antes mesmo, só que era só, né? Não tinha nome. E hoje são os agnósticos. Agnósticos. Chamam-se de agnósticos. Então, e veja só que a Bíblia fala aqui sobre eles, né? Que crê que Deus não faz bem nem mal. Irmão, Deus é juiz e é salvador. Depende de que lado você está. Se você está do lado dos que crê, ele vai ser salvador para você. Se você está do lado dos que não crê, ele vai ser juiz para você. Não pense esse negócio de que Deus não interfere, de que Deus está vendo o mundo rolar aí. Nada disso. E depois o que sobrar é meu. Não mesmo. Esse não é o Deus que nós cremos, esse não é o Deus que a Bíblia diz e fala, não. Então, dos versos 14 até o 18, a gente lê em relação ao dia do Senhor, né? Novamente, Deus falando sobre o dia do Senhor aqui. Que diz assim: eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouve com atenção. Ouve com atenção. O dia de Yahvé será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Então, eu fico pensando, meus irmãos. O profeta Sofonias aqui, sem saber que estava profetizando para um povo bem mais na frente, falando que o dia do Senhor breve virá. Isso, digamos, há 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, 800 antes de Cristo, né? 600, né? Isso, foi 630, 629, por aí, não foi a época desse profeta. Pronto. 600 anos antes de Cristo, o profeta Sofonias estava falando que breve virá o dia do Senhor. Chega Cristo, que fala sobre o dia do Senhor, digamos, mas já não bota o dia do Senhor, ele bota o dia do juízo final, que dá a mesma coisa, não altera nada. E mais na frente, depois da morte, né, e ressurreição de Jesus Cristo e a ascensão aos céus, o profeta João, na sua, acho que é a terceira carta, a primeira carta, acho que capítulo 4 ou 5, ele fala que já estamos na última hora. Isso há 2000 anos atrás. Mais ou menos 1800, mais ou menos isso, 2000 anos atrás, vamos colocar dessa forma. Há 2600 anos atrás, quase 2700, o profeta disse que breve virá o dia do Senhor. Há 2000 anos atrás, o outro profeta, os apóstolos também eram profetas de Deus, ali diz que já estamos na última hora. E tanta gente aí brincando, né? Achando que não vai chegar esse dia. Meu irmão, breve virá. Lembre-se que o profeta Isaías nos ensinou, nos deu, digamos, um norte de como se faz. Deus tem um tempo. Como o tempo de Deus é diferente da gente. O que ele fala? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não que seja assim, dessa forma, mas o profeta está dando um exemplo, nos ensinando que o nosso tempo é diferente de Deus. E talvez você ache que vai demorar, que vai mais para frente, que tal, né? Se a gente seguir essa regra de 1 ano, de 1000 anos é um dia, ainda só se passaram 2 dias e meio ainda. Não é verdade? Desde esse dia que Deus começou a profetizar. Vamos colocar nesse rol aqui. Então, meus irmãos, cuidado, meu irmão. O dia do Senhor breve virá. E como será? Aí ele fala, ouve com atenção.
O dia do Senhor será amargo, e até os mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Clamarão, mas não vão ser ouvidos, não. É dor e ranger de dentro, meus irmãos, para aqueles que realmente preferiram ficar do lado dos juízos. Verso 15: porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, o dia em que a trombeta irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem enxergar, sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o seu ouro poderão livrar-os da ira do Senhor. O fogo do seu zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará o fim repentino e inexorável a todos que vivem sob a face. Então, grave, meu irmão, grife, repentino, inexorável. Repentino, já está dizendo, repentino. Inexorável é algo que não dá nem como explicar. Algo, né, que você quer tentar botar, não, significa isso, mas não consegue. Inexorável. Se eu estou errado, o pastor me fala aqui, né? Então, é repentino, como o próprio Jesus fala, né? Assim como o trovão, o relâmpago, né? Sai do Oriente ao Ocidente, né? Assim será o dia do Filho do Homem. Ele fala, repentino e inexorável, ou seja, ninguém vai saber explicar como é. De repente. Então, o capítulo 1, a gente finaliza o capítulo 1 aqui, né? Dividindo em 4 partes, que a primeira é a apresentação do profeta, de quando ele profetizou essa linhagem. A segunda, o verso 2 e 3, ele começando a falar sobre o dia do Senhor, sobre o juízo universal. Do verso 4 ao 13, a gente vê quando o profeta começa a profetizar, né, trazer juízo mais específico para a nação de Judá, né, para o reino do norte. E do 14 ao 18, como a gente leu agora há pouco, né, finalizou essa leitura, a gente viu como será o dia do Senhor. Né? E agora a gente entra no capítulo 2, né, continuando ainda, né, o juízo, que diz assim, capítulo 2, reúna-te e examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupado no dia da ira de Yahvé. Interessante que, né, o profeta não dá nem muita digamos, esperança, né, assim, porque ele diz, olha, buscai vós humildes, né, buscai a palavra do Senhor, buscai a justiça. Aí faz, talvez vocês sejam poupados. A gente sabe que, né, quem realmente, né, buscar o Senhor, como, né, Isaías fala lá, né, buscar o Senhor e, né, não é Isaías não, buscar o Senhor viver, e acho que é Amós, esquecido agora, Amós, acho que é Amós, né, que fala isso. Então a gente sabe que, né, que aqueles que buscam o Senhor, que realmente são humildes, né, humildes, que buscam a justiça, esses têm os seus nomes no livro da vida, né? O profeta aqui está indo bem além, ou seja, não é que ele está, digamos, exagerando, mas é para que a pessoa não fique se confiando em si, né? Mas a gente acha que, até hoje, meu irmão, tem muita gente que acha que a salvação é mediante a obras. Praticamente é isso aqui que ele está falando. Se a gente analisar bem, né, o contexto, quando ele diz talvez, ou seja, né, para que a gente não fique se achando que só porque eu sou humilde, só porque eu sou isso, aquilo, outro, eu vou ser salvo, porque Deus não tem compromisso nenhum em nos salvar, tem? Não tem. Ele não tinha compromisso nenhum em salvar a gente, porque eram os inimigos dele, não estavam nem aí para Deus. Cada um fazia o que, né,
como o livro de Juízes fala, né? Naquele tempo, cada um fazia o que vinha conforme no seu coração. Mas Deus quis nos salvar, enviou o seu Filho Jesus para, né, por propiciação para os nossos pecados. Ele quis nos salvar. Então, praticamente é isso que o profeta está falando. Né? Não confie, né? Não se confie. Não fique na sua autoconfiança no que há. Porque às vezes a gente, meu irmão, fica se achando que é muito justo, que é muito humilde. Não se acha muito justo, muito humilde. Né? Tenha como parâmetro sempre a palavra. Né? Não fique feito muitos líderes aí, sempre repetindo, eu sou isso, eu estou 30 anos de crente, eu nunca fiz isso. Esses, quando cai realmente feio. Então, acredito que é praticamente isso, né, que o profeta está falando, para que a gente não se confie na nossa justiça, achando que é justiça de Deus, nossa humildade, porque quando a gente confia na justiça divina, a gente sabe que a nossa não serve para nada. Quando a gente confia, quando a gente é humilde, né, diante de Deus, a gente não fala isso aí, eu sou humilde, eu sou justo, eu sou uma pessoa justa, não. Deus faz com que as pessoas vejam a justiça de Deus em nós, né? Ou seja, uma aclamação, digamos assim, né? O povo de fora aclama, né, em você a justiça divina, é o sangue de Jesus. Então, cuidado muitas vezes por achar que você é isso, aquilo outro. E o profeta diz. Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, ele deu exemplo. Para que a gente não entre na soberba, ache que a gente é melhor do que ninguém, ache que a gente sabe mais do que alguém, ache que a gente já está pronto, acha que, olha, eu sou o santo aqui da terra, Deus vai me levar. Meu irmão, cuidado, né? Cuidado com a soberba. Se quiser se gloriar, como o apóstolo Paulo disse, se glorie em Cristo. Né? Cristo é a tua glória, se glorie nele. Não se glorie aquilo que você acha que você é bom, que você acha que você é o certo, não. Confie em Deus, na justiça de Cristo, não na sua. Continuando agora, né, nos versos 2 do 3 a gente vê um chamado, né, para arrependimento, para uma autoanálise, né, quando diz, né, reúna-te e examina-te, né, aqui, né, chamado para arrependimento, para analisar o que estão fazendo. E, né, dos versos 4 a 7 é um juízo, né, falando sobre o castigo sobre os filisteus, né, que fala assim: Gaza será abandonada e Ascalon ficará devastada. Ao meio-dia, Asdote será banida e Ecrom será desarraigada. Eita, quase não sai. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos cretitas, a palavra do Senhor está contra vossas atitudes. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu vou destruirei sem que reste sequer um habitante. Toda essa terra junto ao mar, onde habitam os cretitas, se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e os currais, né, para os meus rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimente ali. Ao pôr do sol se deitarão nas casas de Ascalon, pois Yahvé, o Senhor Deus, zelará por eles e restaurará o seu destino, trazendo-os de volta do cativeiro. Então, aqui, né, o profeta traz esse juízo contra a nação dos filisteus, quando ele fala do litoral, porque o povo filisteu vinha ali, foram, digamos, surgiram do mar Egeu, né? Era uma nação litorânea. A gente começa a ver lá no livro de Juízes, né, a aparição deles, que se tornam grandes inimigos, né, do povo de Israel, até Davi, né? Até Davi é que Deus fala, né, que vai destruir não restará um sequer. E diz ainda mais que, né, toda a terra que eles ali conquistaram, que os filisteus conquistaram, né, debaixo de muito sangue, de muita realmente coisa maldade que eles fizeram, será do povo de Deus. Mas quando será, né? No retorno do exílio, né? Será lugar para pastagem, né, das ovelhas, dos rebanhos do meu povo, né? O Senhor fala aqui, né?
o litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, né? Restante, porque a gente sabe que nem todos voltaram da Babilônia, né? Depois de 70 anos. Então o restante ali, Deus já estava preparando a terra, né? Assim como Deus fez, como Deus foi, né? Bom, maravilhoso, né? Assim como Deus fez na terra prometida, preparou ali, né? Deus também preparou, enquanto o povo estava no exílio, estava preparando a terra, né? Expulsando, usando outras nações para destruir a nação dos filisteus, né? E aqui ele agora volta também, fala sobre o castigo sobre Moabe e Amon, né? Dos versos 8 ao 11, que diz assim: eis que os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e levantaram ameaças perversas contra o seu território, chegaram aos meus ouvidos. Por esse motivo, afirme Yahvé, o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor de Israel, diz assim: tão certo como eu vivo, Moabe ficará como Sodoma e os amonitas como Gomorra. Uma região inteira tomada pelas ervas daninhas e imensos poços de sal, uma desolação perpétua. E então o remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Portanto, é isso que eles ganharão como recompensa por sua arrogância, por ofenderem e menosprezarem o povo do Senhor dos Exércitos. E Yahvé será implacável e violento contra eles, quando arrasar todos os deuses cultuados sobre a face da terra. Então, todos os povos, cada um no seu próprio país e cultura, adorarão ao seu Deus. Então, interessante, meus irmãos, que os moabitas e os amonitas, o seu surgimento, né, vem de Ló. A gente sabe que Ló, quando sai, né, lá de Sodoma e Gomorra, quando está sendo destruída, que sua esposa vira a estátua de sal, e ele, Deus salva ele, né, e as suas filhas. E as suas filhas ali, eles vão morar nas montanhas, e elas olham assim, poxa, naquele tempo, né, tinha a questão de procriar, de estender, né, a descendência era muito importante, né, se levar muito a sério isso, né, realmente muito a sério isso aí. Então o que elas fizeram? Olha, não tem ninguém, né, não tem nenhum homem por perto, nada, foi destruído tudo, só tem, então a gente tem que fazer alguma coisa para que, né, a descendência do nosso pai, os nossos descendentes que tem, então, né, a mais velha numa noite embebeda ao pai tem relações, no outro dia, que no outro dia, a gente sabe se foi no outro dia, daqui a uma semana, um mês, a mais nova também faz, né, embebeda e tem relações com eles ali, nasce, né, da mais velha, os moabitas, né, que ela coloca o nome de Moab, que é o pai dos moabitas, e da mais nova, ela coloca o nome de Amon, que é os pais dos amonitas, que se tornaram grandes inimigos, né, do povo de Israel, assim como aqui a gente vê. Por isso que ele fala: vocês vão ser que nem Sodoma e Gomorra, vocês nasceram de lá e vão se tornar igual a elas. Então, você vê como a Bíblia ela é interligada. A gente lê, meu irmão. Então, lê a Bíblia, irmão. Né? Tem gente fala: poxa, eu não sabia disso. É só simples, irmão. Está lá na Bíblia, em Gênesis. Você lê, você vai ver isso aqui que eu tô falando. Então, se tornaram grandes inimigos, já não são inimigos, né? E acredito eu, porque realmente não foi algo de Deus que aquilo, que elas tivessem relação com o pai, né, aquele desespero. Se realmente confiar no Senhor, Deus ia dar mais. Não esperaram, né? Até porque eu não acredito que elas eram ensinadas a isso também, até porque lugares que eles moravam, né? Certo que Ló se destacava na cidade lá, só que, né, tem muitos pormenores que a gente não sabe. Então, ele fala aqui, né, e novamente preparando, né, os lugares de Amon, né, dos amonitas e dos moabitas para o povo de Israel, né, aquele que quer voltar. Veja que Deus manda o povo para o cativeiro pelo seu pecado, né, 70 anos trabalhando, né, com o povo, alinhamento do povo, né, para que o povo realmente se arrependesse. Tanto é que quando eles voltam,
essa questão de adorar outros deuses, eles realmente aboliram. Só que aí, infelizmente, eles começaram a adorar ao templo, né? Começaram não todos, né? Mas uma boa parte começou ao templo, né? Do Senhor, né? Esquecendo que Deus está atrás daquele que adora Ele. Deus é Espírito, então Deus não vai ficar ali preso dentro de uma tenda, né? Dentro de um... Então, agora, verso 12, né? Fala sobre a Etiópia, né? Ó etíopes, vós também sereis aniquilados ao fim da minha espada. Ao fio da minha espada de juízo. E do 13 ao 15 a gente vê, né, o castigo de Deus sobre a Síria. Né? Que diz assim: Deus estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando a grande Nínive absolutamente em ruínas, tão seca e árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e diversos tipos de animais silvestres. Até a coruja do deserto, os corvos se empoleirarão no topo das suas colunas. Gritos ecoarão pelas janelas afora. Haverão montões de entulhos nas entradas, e as vigas de cedro ficarão todas expostas. Esta, pois, é a cidade que rejubilavam-se, que vivia despreocupada em plena segurança, e considerava consigo mesmo o seguinte: eu sou o que há de melhor, e além de mim não há mais ninguém. Ai, ai, só lhe restou dor e destroços. Transformou-se numa grande toca de animais selvagens. Todos aqueles que passam por ela sacodem as mãos e assobiam em sinal de assombro e descargo. Então, o profeta aqui, posso dizer que ele endossa a profecia agora esqueci do profeta menor do dia de São Vergonha. Do profeta que foi específico contra a Nínive, contra a Nínive. Eu acho que foi Amós. Naum. Ele é contemporâneo, né? Foi Naum. Isso. Então ele endossa a profecia de Naum, né? Sobre essa grande cidade de Nínive. Né? Então, meu irmão, no capítulo 2 a gente viu nessa divisória, né, dos juízos, né? Aí, contra essas cidades, né, contra os filisteus, contra, né, a cidade dos Amonitas e dos Moabitas, contra a Etiópia e, por fim, contra a Síria. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, vamos trazer algumas aplicações aqui nesses dois capítulos. Eu queria dividir essas aplicações em 2 pontos aqui em relação ao juízo, porque o livro todo fala sobre juízo, então não tem como correr disso aqui, né? Como a aplicação ser diferente sobre isso. Então, primeiro, eu queria falar o seguinte, né? Queria mostrar que, biblicamente, dentro do texto, né, o juízo virá sobre quem? Com quem o juízo vai vir? Então, primeiro ponto, o juízo vai vir sobre quem? Sobre aqueles que confiam também em Deus. Verso 5 do capítulo 1, parte B, diz assim: aqueles que se prostraram junto ao nome de Yahvé, o Senhor, e também por Moloque, o grande rei. Meus irmãos, é como Jesus falou, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Há de se irritar-se. Meu amigo, meus irmãos, quando a gente começa a tirar Deus do primeiro lugar, a gente já não serve mais a Ele. Não da forma que a Bíblia fala. Até a gente pode pensar como o povo de Judá, que também adorava a Deus, achava que adorava a Deus, e também Moloque. Então, meu irmão, o juízo virá sobre aquele que também confia em Deus. Eu confio em João, em Pedro, em Maria, em fulano, eu confio no pastor, eu confio em Anderson, eu confio na minha esposa, eu confio em não sei quem, porque realmente é isso. Então, o juízo virá sobre essa pessoa. Deus, meu irmão, é um Deus que é zeloso, que não divide ou o primeiro lugar de Deus, ou ele jamais será o segundo, terceiro
o quarto, o quinto. Jamais. Não existe dividir isso aí. Deus não aceita essa divisão. Agora, ele é o único, só tem ele de Deus, o único Deus existente é ele. Como é que ele vai aceitar? Então, o que o povo estava fazendo aqui, adorando a Deus e a Moloque, muitos estão fazendo hoje. Confiando também em Deus. Cuidado, meu irmão. Confie apenas em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Não é? O versículo diz: entrega o teu caminho também ao Senhor. Diz isso lá, pastor. Jamais. Entrega teu caminho ao Senhor. E o mais ele fará. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, ele é o único caminho. Né? Até um irmão estava falando hoje não, uns dias atrás, numa aula, sobre o original dessa passagem. E quando a gente vai para o original dessa passagem, ele é mais enfático ainda do que o português. Porque o português diz o caminho. E no original, essa palavra o caminho é bem mais enfático, relacionado realmente a que é o único, que não tem outro. Não deixa dúvida no original. Não existe esse também. Não existe esse dividir a adoração, ou você serve a Deus, ou você não serve. Deus não aceita você pela metade. Deus não aceita você por parte. Ah, mas eu estou dando 80% para Deus e 20% para outro aí que eu não sei quem é. Não, Deus não aceita que você dê 20%, nem 10%, nem 5%. Ele quer 100% para Ele. Então, meus irmãos, cuidado, meus irmãos. Que o juízo virá sobre essas pessoas que também confiam em Deus. E geralmente essas pessoas são os famosos, né, falsos religiosos, são os religiosos. Né? Então, não adianta achar que tem 30, 20 anos de igreja e tal, mas se confia, né, também em Deus, o juízo virá também sobre essa pessoa. Segundo ponto, né, qual são o outro tipo de pessoas que virá o juízo? Essa é bem explicativa, né? Verso 6, né, que são os desviados. Né? Fala aqui que os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam, ou seja, o juízo também virá para os desviados. Né? Pelos aqueles que não estão nem aí para Deus, que não os buscam, que não busca mais Deus, que nem consulta Ele para nada. Os que quase foram crentes também. Né? São desviados. O camarada quase aceitou Jesus, quase se converteu. É o amigo do evangelho. Né? Quase que ele entra na igreja. Não tem quase, né? Essa palavra do quase eu me lembro do governador, né, de Festo, né? Quando ele fala, Festo, acho que é Festo, fala para Paulo, né? Paulo, né? Paulo não, Paulo, Festo fala muitas palavras que fazem delirar, mas é o rei Agripa. O rei Agripa diz assim, né? Tu acha que por tão poucas palavras, né, irá me fazer cristão, né? Irá me converter, né? Tão poucas palavras. Paulo, você lê o que Paulo falou para o camarada ali, né? Metade daquilo dali, uma pessoa realmente com um coração, né, voltado para Deus se converteria. Um cara tão duro que tu acha que por tão pouco, né? Então, como diz o pastor, né? Aquele que quase, cuidado, irmão, quase, né? Não é. Quase também não entra. Desculpe, quase não entra, não. Como os desviados também não vão entrar. O juízo vem sobre os desviados, como falam, né? Os que deixam de seguir, ou seja, quando os falam os que deixam, nos leva a entender, lógico, que eles passaram o tempo seguindo. Então, cuidado, né? Você que está aí, eu me entristeci com o pastor e tal, assim, eu me entristeci com fulano, com cicano, com não sei o quê. Sempre é isso, né? Você nunca vê nada diferente. Sempre é com alguém. Né? E quem paga é Deus, né? Interessante, né? Como fala Jeremias, né? O homem cai nos seus próprios pecados e reclama contra Deus. Né? Então, cuidado. O juízo virá contra os desviados. Terceiro tipo de pessoas que o juízo virá, né? Os descansados no pecado. Verso 12, parte B, diz assim, né? Diz que os que são complacentes com o pecado,
né? Que se alegra o seu coração. Ora, o Senhor não intervém, né? Os agnósticos do século XXI, o que está assim, ó, tranquilo, de boa, sair. Deus sabe, né? Deus sabe as coisas, Ele sabe que eu sou fraco, viu, pastor? Ele sabe que eu sou fraco aqui, e na hora certa, qual a hora certa, né? Qual a hora certa? Acho que a hora certa é hoje. Não é hoje a hora certa? Então, meu irmão, hoje virar sobre esses dias cansados, sobre esses que não deixa eu ver agora não dá para eu curtir mais um pouco, dá para eu, né? Aqui Deus não vai ligar, né? Deus não faz nem o bem nem o mal, não tá nem aí. Não, meu irmão, a gente vê na história que Deus nunca foi Deus só apenas de Israel, que Ele trazia juízo sobre outras nações também, mostrando que Ele é Deus de todos, de tudo e de todos, sobre os animais também, de tudo. Ele criou tudo, então Ele é Deus sobre tudo. Então, cuidado você que está descansado, irmão. Cuidado nessa sua... o morno. O pior é o morno. É melhor que seja frio, meu irmão. Né? Como disse Jesus à igreja de Laodiceia, né? É Laodiceia. Não é nem frio, nem quente, nem frio, né? Quem dera que fosse quente ou frio, mas era morno. E ele fala o quê? Estão ao ponto de vomitar. Então, cuidado, porque geralmente esses que estão aqui descansados, eles até, sabe, né? Poxa, Deus, tal, existe, tal. Eles acham que não é agora não, né? Cuidado, irmão. Cuidado que você está descansado. Examine-se, né? Se arrependa enquanto Deus está perto, enquanto ele pode ser né? Encontrado, como disse Isaías. Outro tipo de pessoas, né? Que o juízo cairá sobre eles, né? São aqueles que confiam nas suas riquezas, né? Verso 18 diz assim: naquele dia, nem sua prata, isso é no capítulo 1, tá ainda. Naquele dia, nem a sua prata, nem todo o seu ouro poderão livrar da ira do Senhor. Então, os ricos, né? Os cheios de poder aí, que se acham os deuses, né? Da caneta e tal, que gostam de fazer isso, aquilo, outro, que manda e desmanda. A Bíblia diz: nem o seu ouro, nem sua prata vai fazer com que essa pessoa realmente escape do dia do Senhor. Então, cuidado, né? Você que também descansa sobre as suas riquezas, né? Como aquela parábola que Jesus conta sobre aquela pessoa que plantou e teve uma colheita muito grande e ele derrubou os seus antigos celeiros, e aumentou, aí diz, descansa, né? Goza-te, ó minha alma, que tem muito, né? A curtir, tem muita ainda, né? Aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que é que você tem para oferecer? Porque o ouro e a prata não vai comprar. Não vai. Né? O único preço, né? A única moeda, se você quiser colocar assim, que faz com que a gente entre no reino dos céus, é o sangue de Jesus. Foi o seu sacrifício, já foi pago. Nada mais. Então, meu irmão, não confie nas suas riquezas. Então, o outro grupo de pessoas que virá, né, são esses de pessoas que confiam na sua riqueza. E o último grupo de pessoas que recairá ao juízo do Senhor, né, capítulo 2, verso 15, são os soberbos, né? Essa é a cidade que vivia despreocupada, em plena segurança, e considerava consigo mesmo: eu sou o que há de melhor. Além de mim, não há ninguém. Rapaz, esse aí é o cara que vai para o inferno. Quer dizer, nem para o inferno é o estágio, né? O cara que vai para o lago de fogo, né? Que o inferno também vai ser lançado lá. Às vezes a pessoa fala: para o inferno. Não, o inferno é estágio, meu irmão. Né? Inferno é estágio. É um lugar pior do que o inferno. Justamente. Pior que o inferno. Né? Ali você vai... a pessoa que não tiver Jesus vai apenas ensaiar, né? Estagiar, para poder realmente ir, digamos, curtir a sua eternidade. Se essa palavra curtir pode ser bem colocada, né? Curtir a sua eternidade aonde? No lago de fogo. Então,
o tipo de pessoas que vai entrar é esse que o juízo de Deus vai vir sobre os soberbos, o que se acha, né? Não existe ninguém além de mim, eu faço o que faço, pronto, e não existe Deus. É como aquele juiz que não temia nem a Deus nem a homens, né? No capítulo 18 de Lucas, né? Aí aquela viúva vai lá insistindo, ele julga a causa. Então, esses pessoal que se acham soberbo, cuidado mesmo, que Deus resiste ao soberbo. Amém? Mas não, também vamos dar uma esperança, desesperança, né? É possível que acabe. Puxa, antes só falasse sobre quem vai, né? Aquelas pessoas que vai recair o juízo. E quem que não vai cair? Quem que vai ser salvo? Também tá aqui, calma, né? Vamos trazer o bálsamo também, né? Só a porrada não, né? Porque a gente tem que falar os dois, né? Porque só falar um lado é bom demais, né? Então, e agora? E sobre quem não virá o juízo? Primeiro, né? Como diz no capítulo 2, verso 1, né? Aquele que se examina, aquele que analisa o que é que ele está fazendo, aquele que realmente, quando a pessoa faz uma autoanálise mesmo, ela vê que ela precisa de Cristo. Como fala no capítulo 2, né, verso 1. Reúna-te e examina-te, ó nação, seu sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia transcorra como a palha. Né? Como é transcorrer pela palha? Aqui vai ser uma coisa rápida. Já tocou fogo em palha? Assim, no chão, pega, daqui a pouco já foi o fogo. Assim vai ser o dia do Senhor. Então, primeiro, né, não virá sobre aquele que se examina e diz: eu preciso de Cristo. Porque todas as pessoas que a gente falou que virá o juízo são pessoas soberbas, no final de tudo, soberbas. Pessoas que confiam na sua riqueza, pessoas que estão descansando no seu pecado, que acham que Deus não está nem aí para nada, né? Pessoas que confiam também em Deus. São pessoas que não se examinam, porque se examinasse, iam ver que realmente estão errados. Então, temos que nos examinar, meu irmão. Fazer uma autoanálise da nossa vida, do que realmente estamos fazendo. Né? E sobre também, né? E quem também, o juiz não virá sobre quem? Sobre aqueles que buscam o Senhor, né? No capítulo 2 ainda, né? Verso 3 diz assim: buscar o Senhor, ó, né? Todos os humildes da terra. Interessante que aqui a gente nota que nem todos não vão buscar. Ele fala que todos os humildes. Mas por que é humilde? Porque ele fez primeiro isso, se examinou. Então, quando ele se examina, ele fala: estou ferrado. Me ajuda, Jesus. Me salva, porque eu não consigo sozinho. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Pai, derrama tua misericórdia de mim, porque eu me analisei e vi que eu sou o miserável, né? Cego, pobre e nu. Aí, como vem para a segunda parte, eu me torno uma pessoa humilde. Me torno uma pessoa que anda conforme a sua palavra, que busca a justiça de Deus. Buscai a justiça, buscai a humildade. Hoje, né, engraçado que hoje humildade muitas vezes é sinônimo de pobreza. E na Bíblia humildade é humildade. A Bíblia não relata pobreza com humildade, não. Muitas vezes a pessoa pode ser pobre e não ser humilde. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade fala da sua atitude, do seu caráter. Humildade fala do seu pensamento sobre você mesmo. Humildade é aquela pessoa que olha para si, entende que é um ser humano dotado de falhas e de muitos pecados, e que precisa de Deus, e que precisa de ajuda, e que precisa de salvação. Isso é ser humilde, segundo a Bíblia. Só endossando essa questão de humildade, humildade mesmo, no sentido bíblico e real, Jesus e eu não. É o que disse João, que ele cresça e que eu diminua. E eu diminua. Isso é humildade, meu irmão. Realmente, como disse o pastor, tu acha que humildade hoje é pobreza, ser pobre, não tem nada a ver, meu irmão. Humildade bíblica é isso.
Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não podia me salvar, mas Jesus me salvou. Isso é humildade, irmão. É isso que está falando. É sobre essas pessoas que não virá o juízo. Os humildes, o que se examina, o que vive conforme a palavra, o que busca a justiça, claro, a justiça de Deus. Esses serão poupados do juízo do Senhor. Por quê? Confia na justiça de Deus. Confia na humildade, né? Como o pastor falou aqui. Aprender de mim, que sou humilde. Essa é a verdadeira humildade. Jesus é e eu não. Então, meu irmão, não confunda mais a humildade com ser pobre. Não tem nada a ver. Porque tem muito pobre que é arrogante e muito rico que é humilde. Eu não conheço, acho que a gente já sabe. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Assim como soberba não tem nada a ver com riqueza. Infelizmente, a grande maioria que tem riqueza mas não vamos generalizar. Temos que olhar um olhar bíblico, que a Bíblia não nos fala dessa forma. Jesus disse que nenhum rico entrará no reino dos céus. Ele falou isso? Ele falou o quê? Dificilmente. Porque ele sabe como é difícil, né? Dificilmente o rico. Mas ele não fechou ali a porta para os ricos. Assim, Abraão não era salvo, né? Isaac, Jacó, teve, né? Jó, o próprio José, né? Que foi governador do Egito, segunda pessoa depois do faraó, né? Depois do faraó, todos estavam abaixo dele. E vários outros casos, meus irmãos. Então, espero que vocês tenham compreendido, meu irmão, né? De todo o texto, a gente, como sempre, a gente traz o pano histórico daquele momento dos capítulos, depois traz a aplicação. E as aplicações recaem sobre o juízo. E a gente falou aqui sobre aqueles que vão recair, sobre aqueles que serão livres desse juízo divino que virá já. Vamos colocar assim. Então, meu irmão, fique na paz. Que assim, se assim Deus permitir, quinta-feira estaremos finalizando, né, o capítulo 3. O pastor vai estar aqui, né, se Deus permitir, finalizando o capítulo 3. Eu fiz os 2 capítulos porque realmente você viu que dava para fazer os 2 capítulos. Né, aqui hoje. Capítulos curtos, né? Curtos e realmente muito interligados. Dá muito bem para ser feito. Então, meus irmãos, fiquem na paz. Vou orar aqui para finalizar. O pastor vai dar a bênção apostólica. E, meus irmãos, se cuide. Fuja de aglomerações e siga as instruções sanitárias. Né? Infelizmente, a gente é obrigado a seguir o lockdown. Né? A única coisa que... Então, mas, use máscara, né? Sempre o álcool ali também. Porque... o vírus está aí, realmente está com uma contaminação muito alta. A gente não pode também fugir disso, né? Mas vamos orar para que essa vacina dê certo, para que realmente, como se diz, para se combater um vírus e que está tendo mutações aí, né? Novas variantes, e que a vacina possa cobrir essas variantes. Aí também vamos orar, meu irmão. Continue em oração pela nossa nação. Não pare de orar, não, meu irmão. Não pare de orar pela nossa nação, não. Não fique, mas está na Bíblia. Quer dizer que e vão ficar até esperando, ficar nisso aí. Não, irmão, ore, meu. Deus não proíbe de você orar, não. Ore para que a gente venha ter paz também, né? Pelo menos no básico, digamos assim. Amém? Então vamos lá. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de falar na tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa realmente ter caído numa boa terra. Que cair numa boa terra, sabemos que vai haver multiplicação, Senhor. Que o Senhor possa nos acordar, que a gente possa examinar, que a gente possa estar te buscando, Senhor, buscando a tua justiça, vivendo conforme a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que chegou até aqui, nos ouvindo aqui, Senhor. E nos dá um resto de semana abençoado, meu Pai. Oramos pela nossa nação. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia porque só temos a Ti e confiamos apenas
no Senhor. E que o Senhor possa dar sabedoria para que realmente se haja uma união para o combate, Senhor, do coronavírus. Senhor. Não essa divisão que está, meu Pai, matando, sufocando o povo, Senhor. Destruindo ali, meu Pai, o trabalhador, Senhor. E crescendo números de pessoas que estão se suicidando, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Tira essa arrogância, meu Pai. Abate, meu Pai, esses que se acham donos do Brasil, dono da sua cidade, dono do seu estado, Senhor. Abate eles, Senhor. Que eles possam tomar decisões voltadas para o bem comum, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Puta.